Seja bem-vindo e bem-vinda a este canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra, e nesse canal eu falo sobre saúde mental, sobre psicopatologia e, mais importante, sobre como novos modelos diagnósticos emergiram recentemente e como que eles contribuem para a nossa compreensão da psicopatologia. Modelos dimensionais baseados na personalidade são grandes opções hoje, baseados já em coisas que a gente encontra no DSM e na CID, para a gente descrever a psicopatologia, para a gente compreender a psicopatologia, para a gente organizar um diagnóstico e organizar um tratamento para os nossos pacientes de uma maneira mais eficaz. E essa é uma aula a respeito da aplicação do Big Five na prática clínica. Como que a gente passa de simplesmente descrever uma personalidade de alguém baseado no Big Five para utilizar isso na prática clínica? Como é que a gente vai do traço para o mecanismo e daí para a psicopatologia? Bom, eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas a ideia não é também me alongar em cada um desses itens. Vocês encontram essas descrições em outros vídeos, mas existem muitos problemas hoje no paradigma dos transtornos mentais. Certamente o DSM, principalmente a partir do DSM-3, trouxe uma série de ganhos, trouxe alguns problemas, e vários dos objetivos que o DSM tinha não foram alcançados. Isso fica evidente no DSM-5 já, por volta ali de 2010, 11, 12, quando ele estava sendo escrito, foi publicado em 2013. E a partir daí surgiu de uma maneira muito mais intensa a iniciativa de organizar uma série de conhecimentos que já haviam sido acumulados. Por exemplo, de que a personalidade é mais bem descrita por dimensões e não por categorias, em um modelo dimensional. Então, isso que trouxe uma mudança. Essa mudança é uma mudança que não é pequena. E a gente tem que lembrar que nós vemos o mundo em termos das nossas teorias. E o DSM tem uma perspectiva clara. Ela visa ser ateórico, ele é categorial e uma série de outras características que fazem com que a gente enxergue a psicopatologia de uma determinada maneira, que é uma maneira com muitos problemas. O Thomas Kuhn, que é esse filósofo da ciência, cunhou um termo, que é a Revolução Kuhniana, que passa por descrever mudanças relevantes que acontecem em áreas da ciência, depois de longos períodos de uma ciência comum, ordinária, que trabalha dentro das regras de um paradigma. Foi isso que eu falei agora, categorial, teórico. Né? Um novo paradigma surge na medida em que uma revolução questiona o paradigma existente. Né? Isso acontece por um acúmulo de anomalias do paradigma anterior. Anomalias, coisas que não podem ser explicadas, problemas que não podem ser resolvidos, né? Então, por exemplo, o fato da SM ser estritamente categorial em dizer se existe ou se não existe um determinado transtorno mental, por mais que ele tente descrever nuances, uma vez que o paciente tem esse diagnóstico, acaba gerando limites arbitrários. Isso tem consequências sobre a prática clínica. Os clínicos percebem, os pesquisadores percebem, os leigos percebem, os pacientes percebem. E existem promessas não cumpridas. O DSM tinha o objetivo de encontrar marcadores biológicos mais específicos para os transtornos mentais. E isso não aconteceu. Isso simplesmente não aconteceu. E uma questão fundamental é que a psicopatologia ela é dimensional. Então, se a gente tem um modelo categorial e a psicopatologia é dimensional, a gente já tem um desencaixe, uma possibilidade simplesmente que a gente encontre uma barreira, uma wall, uma muro e não passe dali porque a premissa está errada. E tem uma nova geração de pessoas que propõem mudanças. E essa mudança é construir uma psicopatologia em torno da personalidade. E tem inúmeras descrições de personalidade. Eu gosto muito das definições do Alport. Organização dinâmica dentro do indivíduo de sistemas psicofísicos que determinam seu ajuste único ao seu ambiente. Eu grifei algumas palavras. É uma organização que ela é dinâmica, ela não é plenamente estática, ela envolve questões psíquicas e físicas, e o ajuste do indivíduo ao ambiente, e esse ajuste ele é peculiar ao indivíduo. Então, a personalidade ela serve para nós nos ajustarmos ao ambiente e obtermos do ambiente aquilo que nós precisamos.
e uma estrutura neuropsíquica que torna estímulos funcionalmente equivalentes de iniciar e guiar formas consistentes de o indivíduo se expressar. É um processo em que o indivíduo reage ao ambiente, ele interpreta esses eventos que acontecem no ambiente, ele organiza esses estímulos e reage para se adaptar. Isso traz uma perspectiva, eu acho que já é muito importante aqui, que a descrição de personalidade ela já envolve aspectos de mecanismo e aspectos funcionais há muito tempo atrás, as citações do Alport de 37 e 61. Né? Ou seja, nós não estamos. A organização da personalidade, a ciência da personalidade não visou descrever meramente, literalmente fazer uma descrição. Né? Essa pessoa é mais impulsiva que aquela. Né? E o que a gente usa é o traço, como unidade da personalidade, que é um sumário de atos, motivos, valores, crenças, gostos, interesses. É a unidade de estudo da personalidade, que ela pode ser mais ou menos homogênea, mas ela tem dentro de si, ela reúne elementos com características semelhantes entre si. Por alguma razão, e talvez por influência do Kurt Schneider, que é um psicopatologista que foi considerado, não somente o CREP, na ideia de um DSM, a personalidade ela foi considerada como algo não, digamos assim, tão importante assim para a psicopatologia. No sentido de que ela não era a origem da psicopatologia. Ela era um elemento a ser estudado, importante, mas que não teria relação. E talvez pelos estudos, na época, predominantemente para o que era a esquizofrenia, a demência precoce, ou uma psicose maníaco-depressiva, quer dizer, formas de psicopatologia específicas. Né? Agora, a ciência da personalidade avançou enormemente nas últimas décadas e certamente existe um modelo predominante, um modelo que adquiriu uma proeminência muito maior, que é o modelo dos 5 fatores. Por isso que essa aula é sobre o Big Five. Que aqui estamos, abertura, neuroticismo, conscienciosidade, amabilidade e extroversão. E a gente tem que entender o porquê que o modelo dos 5 fatores é o melhor modelo. Né? Por que ele é o modelo que a gente deve usar? Porque ele tem uma enorme estabilidade, né, dos fatores por época, cultura, pacientes com, pessoas sem psicopatologia, entre gêneros. A estrutura dos fatores é muito estável. Ela não é perfeitamente estável, mas ela é muito estável para uma ciência que estuda o funcionamento da mente humana. É empiricamente testado e sustentado, tem um corpo muito coerente e robusto. Né? Quando alguém faz um estudo com hipótese sobre o Big Five, muito mais provável que essas hipóteses se sustentem. Quer dizer, o corpo acumulado é capaz de predizer resultados dos outros estudos. E estudos de replicação são consistentes com os estudos originais. Isso produz uma variedade muito relevante. Ele é contextualizado no desenvolvimento humano e também no envelhecimento. Esses fatores do Big Five, eles têm as suas versões do temperamento da infância. Estudados de maneiras separadas, pesquisadores foram estudar temperamento na infância. Pesquisadores foram estudar a personalidade em adultos. Na hora que a gente une essas literaturas, elas se encaixam. Elas se encaixam de uma maneira muito eficaz. Elas não se encaixam perfeitamente, porque nada é perfeito, mas elas se encaixam de uma maneira que chama muita atenção em relação a outras áreas de conhecimento em saúde mental. Ela é central para a taxonomia da psicopatologia. O que a gente precisa é classificar a psicopatologia. A gente precisa descrever qual manifestação é mais próxima dessa do que da outra. O DSM, ele faz isso muito superficialmente. O DSM coloca transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Ele vai agrupar TDAH com TEA, colocou nos transtornos do neurodesenvolvimento. Mas na hora que a gente tem esses 3 grupos, será que o TAG é mais próximo do TEA ou ele é mais próximo da depressão? Alguém pode intuitivamente saber isso pela prática clínica, mas não está na classificação do DSM. Né? São essas 3 instâncias separadas. E a gente tem uma literatura muito clara de que a psicopatologia ela é compreensível a partir da personalidade. Os mecanismos pelo que o indivíduo reage a certos contextos em função dos seus traços são os mecanismos do surgimento da psicopatologia para cada um dos traços. Esse é o tema central dessa aula, que eu vou falar traço por traço. Tem lá os fatores do Big Five, as facetas, têm relação com inúmeros desfechos que são muito relevantes, sociais, acadêmicos, profissionais, de saúde física e de saúde mental. Então, para dizer
sucesso financeiro, predizer uso de substância, predizer morte precoce, predizer divórcio. São elementos importantes, né? São coisas relevantes. Predizer satisfação com a vida, felicidade, né? Florescimento. Compatível com as neurociências. A classificação do DSM, ela não é específica. Você não encontra achados de neuroimagem, genética que sejam específicos. Mas a circuitaria cerebral, ela é muito organizada em circuitaria de estresse, sistema de recompensa, sistemas executivos, social brain, que são elementos muito importantes, paralelamente, por exemplo, ao neuroticismo, extroversão, conscienciosidade e amabilidade, né? Então, a gente consegue uma especificidade maior. Isso é fundamental para os avanços das neurociências. Não é à toa que não se conseguiu uma especificidade neurobiológica para as categorias atuais dos transtornos mentais. Esses mecanismos, esses processos psicológicos são conhecidos entre reatividade aversiva às emoções, por exemplo, neuroticismo, e tem relação com a função dos fármacos, né? Isso com hipóteses consistentes de que, por exemplo, o uso de inibidores seletivos da captação de serotonina age sobre neuroticismo, né? É passível de ensino, a gente consegue ensinar. Isso é muito importante, porque a gente precisa formar profissionais para atender um número muito grande de pessoas que têm questões de saúde mental. Como é que a gente... Tem que ser uma coisa que seja passível de ensino, senão não dá, é muito complexo, praticamente uma física quântica, vai ser difícil, né? Vai ser difícil. E tem confiabilidade, né? Então você consegue replicar que as pessoas consigam compreender o fenômeno de uma maneira que possa ser semelhante a que o outro indivíduo. Senão as pessoas ficam falando idiomas diferentes, isso você não consegue nem construir um corpo de profissionais coeso, né? Interação epistêmica significa que ele está aberto a aprimoramento, né? Então, o Big Five mudou desde o seu início. Ele não foi criado, inventado por um indivíduo e ficou lá como conjunto de verdades inquestionável. Ele foi questionado, uma série de questões foram compreendidas a seu respeito, e ele tem um componente provisório que é fantástico, que ele existem muitas coisas a serem aprimoradas. E ele tem uma rede nomológica integrativa, isto é, uma série de conceitos importantes da psicologia tem uma relação com o Big Five. Então, diferentes profissionais, psiquiatras, psicólogos, estudaram uma série de temas. E esses temas, quando eles são compreendidos à luz do Big Five, permite que esses temas sejam entendidos ainda melhor. Então, inúmeros conceitos são assim: impulsividade, perfeccionismo, narcisismo, uma série de conceitos que surgiram de diferentes áreas da psicologia e da psiquiatria, mais novos, mais antigos. Quando a gente são estudados em relação ao Big Five, e eles são, porque sistematicamente, quando você vai ver uma ideia de descrição de um construto de uma escala, o que as pessoas fazem? Comparam isso com uma escala do Big Five, a NLP, PIP, alguma escala. Ou seja, décadas depois, o corpo de conhecimento que a gente tem e capacidade de integrar que o Big Five funcione como um hub integrativo é uma coisa excelente. Então, concretamente, ele funciona como uma metateoria do funcionamento humano. Adaptativo e mal adaptativo. E é isso que a gente precisa para um modelo diagnóstico. Então, vamos aí, de fato, ao Big Five, né? Então, o que a gente precisa entender, primeiro, a gente vai descrever o neuroticismo como uma propensão a emoções negativas, uma reatividade ao estresse, a compreender o mundo como imanejável, difícil de lidar, incontrolável. Extroversão tem relação com emoções positivas e sociabilidade. Lembrando, esses fatores têm dois polos. Muito neuroticismo, pouco neuroticismo. Extroversão, introversão. Conscienciosidade tem a ver com realização em ordem, tem a ver com função executiva. O indivíduo pode ser mais ou menos consciencioso. A amabilidade tem a ver com confiança, confiar no outro ser humano, empatia e capacidade de colaborar com o ser humano. Pessoas que colaboram mais, colaboram menos, confiam mais, confiam menos, têm mais ou menos empatia em relação ao outro e em relação a si. A abertura tem a ver com permeabilidade à experiência, abertura ao novo. Interesse do indivíduo por novidades, por profundidade de conceitos, por novas ideias. E a gente vai entender como que esses fatores culminam em psicopatologia. E para isso a gente precisa entender, uma certa forma, talvez um resumo da ciência contemporânea da psicopatologia.
A personalidade adaptativa e a maladaptativa, elas estão em uma mesma dimensão. Elas são um contínuo entre si. O modelo 5 fatores descreve que que é mal adaptativo, tipicamente, não exclusivamente, mas tipicamente está nos polos. Excessivo ou pouco. E está na mesma dimensão. Tem um fator geral de personalidade. E existe um contínuo também na psicopatologia. Assim como a personalidade, a psicopatologia também não tem, digamos, essas áreas de rarefação entre o normal e o patológico. E também se organiza com o fator geral, com dimensões hierarquicamente abaixo deles. Um jeito fácil de entender isso é você pensar numa árvore. Só que essa árvore tem que estar de ponta cabeça. Imagina uma árvore que sai do teto. Tem um tronco e esse tronco vai se ramificando. É meramente isso. Tem um tronco, que é um fator geral. Geralmente da personalidade usa esse fator G, da psicopatologia usa esse fator P. E aí começa lá até as ramificações. Divide em 2, depois divide em 5 e assim. E aí você tem um tronco muito próximo do chão, no caso do teto, e os galhos pequenos. Ou seja, a personalidade adaptativa tem uma relação íntima com a psicopatologia. E essa rede é muito robusta, com mecanismos importantes, relação com neurobiologia, e um hub onde você pode integrar diferentes paradigmas, outras ideias da psicologia e da psicopatologia. E essa aqui é uma organização hierárquica da psicopatologia, né, o Hierarchical Taxonomy of Psychopathology, que é uma tentativa de organizar isso. Né? Então você tem, como eu falei, o P-fator. Imagina essa árvore saindo aqui do teto, ela se divide primeiro em 3 galhos, aí este galho vira 2, este galho aqui vai virar 5 aqui, né? Então, e aqui sim por diante. E a gente encontra os fatores do Big Five aqui. Subjacentes à psicopatologia internalizante, a gente tem neuroticismo. Subjacente à thought disorder, a gente tem a abertura excessiva. Subjacente a detachment, a gente tem introversão, oposto de extroversão. Subjacente a disinhibited externalizing, a gente tem baixa conscienciosidade. E subjacente a antagonistic externalizing, a gente tem baixa amabilidade. E aqui coloca-se, né, os transtornos mentais, tal qual descritos pelo DSM, aproximadamente acoplados, né? E o DSM reconhece a ideia de que a gente precisa de uma personalidade contínua, né? Então, uma descrição do modelo alternativo dos transtornos da personalidade, tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá? E a ideia, eu não vou ficar lendo slides, vocês estão aí, mas a ideia é melhorar, olha, apresentar uma nova abordagem que visa tratar os inúmeros pontos fracos da abordagem atual. Quer dizer, olha, eu falei mal do DSM, mas o DSM concorda. Essas críticas do DSM, elas não são ignoradas pelas pessoas que fazem o que fizeram no DSM. Essas pessoas sabem desses problemas e elas tentam, e muitas dessas pessoas foram fazer parte do High Top, fazem parte de iniciativas de mudança, né? Então não tem esse antagonismo entre as pessoas que acham que tem que mudar e as pessoas do DSM que acham que não tem que mudar. Isso não representa a realidade de maneira correta. Agora, bom, ficou uma dúvida no ar aí, talvez, para algumas pessoas, de qual é a relação entre esse fator geral da psicopatologia, esse fator geral da personalidade e a personalidade, os traços da personalidade. A relação é essa aqui, colocada nesse interessantíssimo diagrama que mostra aqui, ao longo do desenvolvimento do ser humano, os traços mal adaptativos, né? Baixa conscienciosidade, introversão. Você vê que ele escolhe um polo que tem mais psicopatologia, né? O polo de baixa conscienciosidade, baixa extroversão, baixa amabilidade e muito neuroticismo são polos tipicamente associados à psicopatologia. E ao longo do desenvolvimento, principalmente a partir da puberdade, que o indivíduo começa a ter uma socialização diferente, essa socialização começa a contribuir para esse indivíduo formar a opinião que ele tem sobre si mesmo, a partir do feedback social. Então o indivíduo começa a construir uma identidade, com um funcionamento de self, com uma reputação internalizada, um autoconceito, e esse senso de self ele pode ser instável. Isso aqui é o funcionamento da personalidade e, quando alterado, é o que a gente chama de fator G da personalidade alterado. Esse fator ele está previsto como a primeira etapa de um diagnóstico de um transtorno da personalidade pelo modelo alternativo do DSM, e alternativo, a gente se refere alternativo por
opção, não por rascunho. Ele não é um rascunho, ele é uma opção, ele é uma alternativa. Ele é uma coisa que você pode escolher usar. E eu recomendo que você o faça. E também da CID-11. Então, esse aqui é o, digamos, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, é a maneira como a gente entende o diagnóstico transtorno da personalidade. Mas havia uma peça faltando aqui, voltando a falar dos traços, né? É a ideia de que a gente não tem só uma capacidade descritiva. Os traços precisam de mecanismos que expliquem suas expressões diante de contextos específicos. A descrição de um traço é a distribuição de estados ao longo do tempo. Quando eu falo que uma pessoa é impulsiva, essa pessoa tem uma probabilidade maior de apresentar comportamentos, pensamentos impulsivos ao longo do tempo. Ele tem uma probabilidade maior. Isso não quer dizer que ele necessariamente vai, depende um pouco do contexto. E também não significa que uma pessoa com baixa impulsividade não vai apresentar, ele tem uma probabilidade menor. Então, se você pegar na linha da vida de uma pessoa impulsiva em um ano e você puder colocar lá, marcar num calendário os dias que a pessoa teve um auto impulsivo, você vai ver mais marcações do que num calendário de uma pessoa que é pouco impulsiva. Agora, isso é interessante, isso é uma característica relevante. Mas o que a gente faz com isso? A gente precisa de um mecanismo que explique isso. E a gente tem mecanismos sociocognitivos que explicam, que oferecem para a gente uma explicação funcional. Ou seja, o traço tem duas partes, é como se ele tivesse dois lados da mesma moeda. A parte da explicação desse mecanismo causa a descrição. Então a descrição ela tem uma ideia de uma origem. E olha, causalidade não é uma palavra que a gente usa de maneira leviana em saúde mental, a gente usa de maneira muito específica. Entender os mecanismos sociocognitivos permite a compreensão da psicopatologia. Como que a psicopatologia surge a partir de um traço e um contexto. Então, o contexto, uma tentação, aumenta a chance de uma pessoa que é impulsiva agir de maneira impulsiva através de algum mecanismo, né? E aí a gente vai para esses mecanismos, mesmo figura que vocês já viram, mas olha, perdão, onde é que está aqui está a conscienciosidade? Essa aqui é a descrição, já viram esse slide, mas a gente tem uma outra ideia, que é a ideia de mecanismo. O mecanismo de neuroticismo é a reatividade aversiva às emoções. Extroversão é uma sensibilidade maior ou menor à recompensa. E uma sensibilidade maior ou menor à rejeição. Conscienciosidade, expectativa de performance e controle de esforço. Então, quanto o indivíduo acha que ele consegue, quanto ele consegue se esforçar. Esse controle de esforço envolve atraso de gratificação. Envolve controle executivo. Não tá, colocar tudo no slide, mas vocês veem como isso já integra com uma série de outros conhecimentos relevantes. Uma habilidade de apego inseguro. A teoria do apego, ela tem uma tamanha importância e uma capacidade explicativa do funcionamento do ser humano que é impressionante. Então, uma teoria que visa descrever a psicopatologia, ela precisa incorporar de alguma maneira a teoria do apego. E ainda que o apego seja importante globalmente para o funcionamento da personalidade, quando a gente enxerga, se a gente escolhe um dos 5 fatores, é para a amabilidade que vai. É como é que o indivíduo aprende a confiar e a colaborar e a ter empatia e ter mentalização em relação às outras pessoas e a si mesmo. E a abertura é a permeabilidade à experiência, quando o indivíduo está aberto ao novo, às vezes excessivamente ou pouco. O Big Five na prática clínica vai depender da gente, portanto, descrever o traço, descrever o mecanismo e descrever quais habilidades ou capacidades são perdidas. Por quê? Porque a gente precisa fazer um contínuo entre as características de personalidade de alguém e o que faz o indivíduo sofrer. Qual é a disfunção que apresenta? Isso é bastante difícil no DSM, muitas vezes descrições de disfunções, elas são vagas, elas são inespecíficas. Pega a GAF, é uma escala importante, mas ela não tem uma especificidade. Alguém pode pensar, puxa, coisas um pouco óbvias, pô, os pacientes com TDAH, eles têm dificuldades acadêmicas, mas muito além disso, não somente, muito além disso. Mas quando a gente descreve a personalidade de alguém, a gente consegue linkar o traço ao mecanismo e a dificuldades e habilidades. É isso que eu vou fazer a partir de agora, nessa segunda parte dessa aula. Como eu falei para vocês, estamos aqui com os mecanismos, vamos começar com o neuroticismo. Primeiro, descrição do neuroticismo. 6 facetas. Geralmente, não é o mais frequente, não é a única alternativa para descrever o Big Five, com 6 facetas. A NELP, é a escala mais usada no Brasil, e, porém, infelizmente, paga de uso exclusivo dos psicólogos, ela está aqui como os 6 fatores que são semelhantes a esses. E a gente vai ter um polo
uma quantidade de psicopatologia, de apresentações de personalidade que não necessariamente é mal adaptativa, que tende a ser adaptativa, e excessos, né? Polos bastante excessivos, e você pode ver que a gente vai ter apresentações de emoções negativas variadas, ansiedade, raiva, propensão à depressão, autoconsciência, algo em relação à vergonha, autopercepção de si no ambiente social de maneira excessiva, impulsividade, ainda que impulsividade tenha uma relação com outros fatores, tipicamente a correlação é maior com o neuroticismo nos estudos, e vulnerabilidade, uma sensação de ser muito vulnerável, pouco resiliente e se sentir muito desamparado e sobrecarregado. Aqui a gente tem uma maneira descritiva. Os mecanismos para isso, que tendem a produzir psicopatologia, vai envolver essa instabilidade emocional reativa, isto é, o indivíduo reage às ameaças de maneira excessiva, tem uma reatividade emocional e um retraimento, que o indivíduo ele tem uma forma de se esquivar, o enfrentamento dessas dificuldades, desses eventos estressantes, baseado na paralisia, a esquiva e o desengajamento do estímulo. Então, quando a gente entender esses dois mecanismos, e podem ser que eles fiquem mais claros nos próximos slides, mas estão aqui mostrando, ou seja, como eles produzem a psicopatologia, a ideia vai ser a gente perceber nos nossos pacientes como é que se eles têm uma reatividade às emoções que é excessiva, emoções negativas, e se eles têm um enfrentamento do problema que é evitativo. Isso tipicamente acontece em transtornos emocionais. O que são os transtornos emocionais? São transtornos que têm emocionalidade negativa como um elemento fundamental de si, muito importante de si. São a maior parte dos transtornos mentais tem, porque a maior parte qualquer profissional de saúde que pare para pensar nos seus próprios pacientes vai perceber que a imensa maioria deles tem emocionalidade negativa excessiva. Ou seja, eles têm um neuroticismo elevado. Isso é um elemento quase fundamental da psicopatologia. Existem poucas exceções, tá? E aqueles que não têm na sua descrição fundamental, como por exemplo TDAH, certamente têm pelos prejuízos relacionados. Então, se um transtorno mental ele envolve por qualquer outro mecanismo uma disfunção, essas dificuldades que o indivíduo vai passar vão trazer sofrimento para ele, e um indivíduo com uma chance muito grande tende a ter uma reatividade aversiva a esse sofrimento que é excessiva e um engajamento dessa dificuldade que é evitativa. Com essas questões, essas habilidades que acabam sofrendo, o indivíduo não consegue regular estresse, ele tem uma capacidade, uma propensão ao pessimismo, ele tem uma dificuldade de regular suas próprias emoções, como raiva, ele não tem autoconfiança para enfrentamento, uma atitude positiva em relação a si e ao problema, e a capacidade própria de resolver os problemas, e a regulação de impulsos. Essas descrições, elas são de um inventário de habilidades sociais, comportamentais e emocionais, que é o BESS, uma coisa muito interessante aqui é como que esse inventário ele se organizou em torno do Big Five. Eu achei muito interessante essa ponte entre a gente descrever a personalidade, pegar um mecanismo e entender como que isso se transforma em uma disfunção, uma dificuldade. Por exemplo, um indivíduo que não tem autoconfiança, um indivíduo que não consegue regular os seus próprios impulsos. E como é que isso acontece? Eu vou ser um slide um pouco mais assim, longo, mas é importante, né? O contexto evoca estados emocionais e sua respectiva regulação emocional de maneira probabilística. Foi o que eu falei, a questão probabilística não é algo determinístico, digamos assim, né? Em relação ao traço de personalidade. Isto é, o indivíduo ele se depara com incerteza. Incerteza é algo, essa ambiguidade, insegurança a respeito do que vai acontecer, é uma fonte de ansiedade, é um gatilho típico para a ansiedade. Pessoas mais ansiosas ficam mais ansiosas que as pessoas com traços de ansiedade. Pessoas com traço de ansiedade maior, lá o primeiro traço que vocês viram no neuroticismo que eu mostrei, ficam mais ansiosas por menos incerteza do que uma pessoa que é menos ansiosa. A questão central é o que vai acontecer depois disso. O que esse indivíduo faz com essa ansiedade? Como é que ele reage? O que ele pensa? O que ele sente em relação à ansiedade? Como é que ele engaja, quais são os comportamentos que ele faz para lidar com essa ansiedade. E esse grupo de manifestações tende a ser estável, repetitivo, mais ou menos flexível, porém instavelmente flexível ou estavelmente inflexível. Depende de um indivíduo estar aberto para novas estratégias, aí tem a ver com abertura, né? Outra característica de personalidade, mas também só para colocar aqui a ideia de que esses traços vão interagir entre si, produzir psicopatologia
mista, né? Essa integrada entre um traço e outro. Faz diferença, o indivíduo tem muita ansiedade e abertura para novas maneiras de lidar com ela ou não, né? Essas expressões repetitivas de estados e a maneira como o indivíduo lida com essa ansiedade vão se organizar, se aglutinar em conjuntos de sinais e sintomas, que, conjuntos de sinais e sintomas organizados entre si, é o que é uma síndrome. O que é uma síndrome? É algo que depois vai ser, se for algo de termos de saúde mental, organizado com alguma forma de um transtorno. Ou seja, transtornos emocionais, que são caracterizados por emoções negativas intensas, reatividade aversiva a essas emoções e enfrentamento evitativo dessas emoções, dessas adversidades, organizam ali uma série desses transtornos mentais que sempre estão em diferentes categorias, né, diferentes capítulos. Transtorno de ansiedade, TEPT, TOC, depressão e assim por diante. Ou seja, como está praticamente presente em transtornos mentais, essa ideia de desregulação emocional ela é para epítome do construto transdiagnóstico, né? Então, esse mecanismo ele tem aí dois componentes. Então, a reatividade aversiva a essas experiências emocionais, né? Um enfrentamento evitativo. Claro que não dá para elaborar aqui todos esses conceitos, né? Isso tudo está descrito, tem aulas detalhadas sobre isso na Academia Diagnóstica, que eu convido todos a conhecerem, né? Então, tudo isso é amplamente detalhado. A gente foi a aula sobre cada fator ali, como ele surge na psicopatologia, regulação emocional, regulação de emoções positivas e assim por diante, né? Então, isso tem um cerne, né, de emocionalidade negativa. Agora, quais emoções, quantas e com outros elementos que vão constituir uma especificidade nosológica. Então, por exemplo, um indivíduo que tem uma propensão à vergonha e à autoconsciência, é uma chance maior dele acabar recebendo um diagnóstico de fobia social, de uma ansiedade social. Ou se o indivíduo tem uma sensibilidade à ansiedade física, um pânico e assim por diante. Porém, na hora que a gente vai enxergar, todos esses transtornos mentais, eles têm algo em comum. A gente pode falar das diferenças dos transtornos mentais, esse é o foco do DSM, mas a gente pode falar das semelhanças. O que eles têm em comum? Todos eles estão ali sob espectro internalizante, todos eles têm desregulação emocional como seu cerne psicopatológico. E, portanto, na hora que a gente formula um caso sobre reatividade aversiva às emoções e um enfrentamento evitativo, a gente chega a uma conclusão comum. Isso é importante por quê? Porque os pacientes têm comorbidades. Comorbidade é a regra. Na hora que o DSM começou a tirar aqueles impeditivos para diagnóstico com comorbidade, antigamente você não podia fazer diagnóstico do DSM-3, você não podia fazer diagnóstico de ETAG se o paciente tivesse depressão. Isso não tem sentido. Então, na hora que a gente vai ver uma avaliação de fator de ordem superior, a gente chega a conclusões muito interessantes sobre a formulação de caso. Agora, esse mecanismo, ou seja, ele vai além da emoção, é da reatividade do indivíduo, como é que o indivíduo reage a essa expressão emocional. E esquiva experiencial, acho que vale a pena colocar aqui, de certa maneira, o conceito, né? Relutância em permanecer em contato com estados aversivos internos. Né? E o Steve Hayes fala muito disso. Isso aqui é muito importante. Olha só a integração que a gente tem com outras áreas da psicopatologia, com outras áreas, com outro modelo de ser humano, que é o modelo de flexibilidade psicológica do Steve Hayes. Essa ideia de esquiva experiencial, essa ideia de hiperreatividade a conteúdo mental, como fonte de psicopatologia, ela é comum a muitas intervenções na psicologia. As intervenções de mindfulness, terapia cognitiva, por exemplo, o Mindfulness-Based Cognitive Therapy, a ACT, muito. Então, ou seja, a gente consegue integrar, né, essa maneira de enxergar a produção de psicopatologia com outras áreas da psicologia. Esse é o valor do Big Five, uma capacidade integrativa. E, em resumo, o que a gente... Vamos voltar um pouco aqui, ó. E esse é um slide aqui muito importante. Quando a gente tem um indivíduo com neuroticismo elevado, ele reage a um gatilho, tem uma reação emocional negativa, mas a depender do enfrentamento que ele tiver, se ele não tiver uma propensão a perceber as emoções como inaceitáveis, ele tende a ter uma reatividade que ele não evita e não suprime as emoções, de maneira que a afetividade negativa se recupera e ele não tem um transtorno mental. Porém, o que acontece, se o indivíduo tem um enfrentamento evitativo, um falso senso de controle e certeza, porque aquela evitação melhora a curto prazo e piora a longo prazo, a sintomatologia se amplifica e se organiza em algum transtorno mental. Esse aqui é um modelo desenvolvido pelo David Barlow e que ele organizou no protocolo unificado, que é um protocolo de TCC que tem evidência para muitos transtornos mentais, muitos transtornos emocionais.
TAG, transtorno de pânico, TEPT, depressão, TOC, fobia social. Ou seja, é um protocolo unificado, transdiagnóstico, e que formula, faz uma formulação de caso baseada na presença de emoções negativas intensas e frequentes, reações aversivas dessas emoções e esforços mal-adaptativos para modificá-las. Então, existe um tratamento para isso. Quer dizer, a gente pode formular um caso de uma maneira coerente do ponto de vista da psicopatologia, organizada do ponto de vista das evidências de uma psicopatologia dimensional hierárquica baseada na personalidade, do Big Five, e que funciona para um tratamento. Eu falei mais sobre neurotismo, eu vou falar agora sobre os outros fatores, porém, menos até para que essa aula não dure aqui 2 horas. Né? Um outro fator aqui, sensibilidade à recompensa e rejeição na extroversão. Extroversão vai de um eixo de introversão e extroversão, esses 6 fatores aqui, né? Calor emocional, gregariedade, quando o indivíduo se relaciona, gosta de estar cercado de pessoas, assertividade, quando é que o indivíduo consegue colocar sua opinião no meio dos outros, se fazer ser ouvido, atividade é o nível de energia, busca por excitação, busca por prazer, uma propensão hedônica e emoções positivas. Vejam que o neuroticismo fala um monte de emoções negativas. E as emoções positivas, as emoções agradáveis, está aqui em extroversão. Mas notem como a extroversão tem um componente interpessoal muito importante. Porque as emoções positivas dos seres humanos, com muita frequência, vêm das relações interpessoais. E a gente precisa ajudar os nossos pacientes a obter dessas relações satisfação. E aqui o indivíduo com muito disso, né? Tipicamente, isso aqui não é muito associado à psicopatologia, mas a gente sabe que aqui tem alguns indivíduos hipertímicos, isso por vezes tem relação com hipomania, né? Que é uma apresentação não necessariamente per se problemática, mas que indica a presença de um transtorno de humor que é potencialmente grave, né? O transtorno bipolar, tipicamente grave. Né? E um indivíduo mais introvertido aqui reside mais, tipicamente, psicopatologia. E note que eu não falei sobre a anedonia lá na aula de notícias, porque está aqui, né? Falta de emoções positivas, falta de prazer. Né? É isso. É aqui que está, né, a nossa importante anedonia, pouco estudada, meio que eclipsada pelas emoções negativas na depressão, mas com evidências de que subtipos de depressão envolvem um subtipo mais com emocionalidade negativa, ruminativo, e um subtipo mais anedônico. Né? Então, isso muda a farmacologia, isso muda o tratamento. Né? E o que a gente tem como esses mecanismos, né? Assertividade, esse componente mais interpessoal, de buscar metas interpessoais, né? dele gostar de estar com as pessoas, dele conseguir obter prazer com isso, e entusiasmo, indivíduo que regula a energia e regula a obtenção de recompensas para a produção de psicopatologia de diferentes maneiras. Depressão, anedonia, que não é um construto, não é uma coisa que só acontece em depressão, mas acontece em muitos transtornos mentais. Ansiedade social, né, personalidade evitativa, esquizoide e obsessivo-compulsivo. Então, vale a pena a gente descrever essa instância. E aqui tem um modelo de regulação emocional para depressão muito interessante. Quer dizer, a regulação das emoções positivas passou nos últimos anos por um bom desenvolvimento. Né? Então, o indivíduo tem uma redução, que ele sente uma redução de preferência por emoções positivas, ele seleciona menos atividades agradáveis, ele tende a selecionar estímulos negativos a estímulos positivos, ele não tem uma alocação de atenção suficiente para emocionalidade positiva, ele usa menos reappraisal, que é uma estratégia de regulação emocional saudável, né? Então ele tem uma propensão a primeiro appraisal ser negativo, ele não faz um reappraisal, né? E usa estratégias de emocionalidade negativa, estratégias de regulação de emoções positivas, que são estratégias mal adaptativas, né? Como um indivíduo, por exemplo, não achar que vale a pena fazer uma atividade porque não é tão agradável quanto já foi, por exemplo. Né? Então, se a gente conversar com os nossos pacientes anedônicos, eles vão descrever que eles têm essas características que estão aqui descritas. Tá? E uma redução do uso, por exemplo, de uma coisa interessante, que é a ruminação positiva. Né? Quer dizer, ruminação, o que é uma ruminação positiva? É acontecer uma coisa boa e a gente ficar pensando naquilo. Nossa, como foi legal, como aquilo foi divertido. Amplificar
gamificar a experiência, fazer durar mais, isso é saudável, né? Ou seja, uma série de mecanismos que a gente compreende de regulação emocional, porque eu falei lá, regulação emocional, eu falei para vocês regulações emocionais, maneiras de esquiva experiencial, né? Se a gente pensar quando os pacientes com pânico não saem de casa, ou quando os pacientes com ansiedade social, eles se esquivam de falar em público, ou quando os pacientes com TAG ficam preocupados de uma maneira que eles acham que aquilo vai ser útil de alguma maneira, como que o indivíduo que, se ele tem ansiedade social, ele é obrigado a se expor a uma situação social, ele faz isso de uma maneira que ele se controla, ele fica de canto, ele fica no celular. Então, as pessoas fazem uma série de mecanismos para regular essas emoções negativas, que são formas mal adaptativas, que melhoram a psicopatologia a curto prazo e pioram a longo prazo, mas aqui a gente também tem uma descrição sobre isso para emoções positivas. Então, novamente, uma ideia de mecanismo que aqui se faz nesse caso para introversão e que são alvos terapêuticos importantes. E a gente vai linkar essa propensão de temperamento, traços, com esses mecanismos, com essas dificuldades. Habilidade de liderança, o indivíduo tem dificuldade de se impor e fazer a sua opinião ser ouvida, dificuldade de persuadir o outro, dificuldade de se expressar com clareza, de interagir socialmente, de regular a energia e de obter uma rotina prazerosa. Esse último é uma adição minha, né? Um acréscimo da minha parte que não estava no BS original, porque eu entendo que isso é muito relevante para as pessoas. Isso tem tudo a ver com a ativação comportamental, acho que quem é analista do comportamento já pode ter percebido, mas isso tem um protocolo específico para isso, que foi desenvolvido pela Michelle Kraske, que é o PAT, Positive Affect Treatment, que envolve o indivíduo aprender estratégias de regulação emocional positiva, como, por exemplo, aqui o savoring, que é a capacidade para apreciar as coisas. Né? Então, é um protocolo que ele produz o melhor de emoções negativas em pacientes com anedonia. Né? Vejam só como a gente já conseguiu linkar uma série de elementos importantes de traço. Eu não consigo falar de todos os construtos relacionados, mas eu vou mostrar aqui um slide que eu não ia mostrar, construtos relacionados à extroversão. Eu tenho um slide para todos os fatores, né? Viés de valência, locus de controle, estilo de atribuição, estilo explicativo, o BAS, né? Que é o Behavior Approach ou o Activation System, ideia de Broad and Build da Barbara Fredrickson, a ideia de florescimento, uma série de construtos muito importantes na psicopatologia, que são integráveis à extroversão, tá? E que contribuem para a gente ter uma ideia de mecanismos e uma produção de um tratamento interessantíssimo como o que a professora Michelle Kraske fez. Beleza? Sobre conscienciosidade, a gente tem expectativa de performance e controle de esforço. Que a gente tem indivíduos que têm competência no sentido de indivíduos realizar e fazer as tarefas, de ordem, de submeter a um senso de dever, de realizar coisas, de ter disciplina e de planejamento e deliberação, né? Então, são traços que organizam isso, e a gente tem psicopatologia no excesso, né? Olha aqui, workaholismo, muito importante. Aqui, por exemplo, a gente encontra personalidades obsessivo-compulsivas, né? E aqui, muita psicopatologia em baixa conscienciosidade, tipicamente descrita como desinibição. Muito associado a TDAH desatento, principalmente, né? Muito relacionado à transtorno de uso de substância. E algo que muda a apresentação clínica das outras manifestações, né? Isso envolve dois grandes mecanismos de busca e regulação de erro, né, de correção de erro. Não é exatamente o indivíduo se incomodar com o erro, mas ele ativamente atrás de resolver isso, e a capacidade de produzir objetivos e mantê-los online, com foco na tarefa, adiando gratificação, resistindo à adversidade e à distração. E psicopatologia, como eu falei, TDAH desatento, transtorno de uso de substância, personalidade borderline tem alguma coisa disso, mas não é tanto, mas personalidade social, muitos dos traços são de baixa conscienciosidade, não só baixa amabilidade, alguns traços de dependência, de personalidade dependente, e excesso, personalidade obsessivo-compulsiva. E muitas habilidades aqui. Gerenciamento de tempo, capacidade de se organizar, consistência ao longo do tempo, né? Gestão de tarefas, gestão de detalhes. Então, tudo isso aqui é necessário para o sucesso acadêmico e profissional. Então, vale a pena a gente conversar sobre isso com os nossos pacientes, né? Então, quais são essas habilidades que eles têm dificuldades? Onde é que eles podem melhorar? Muitas pessoas que vão ver isso aqui vão
que trabalham, por exemplo, com TDAH, vão ver que muito disso aqui tem relação com várias subescalas, a escala de disfunção executiva do Barclay. Com certeza. Então, muito de consciência de ansiedade está ligado à função executiva, né? Mas é aquela questão, a função executiva foi estudado por outros pesquisadores, deram outro nome, e que vão estudar isso sob uma ótica neuropsicológica, que é uma ótica necessária. Como é que a gente integra as coisas, né? O Big Five permite isso. Seguir regras, a gestão com responsabilidade, de ser responsável, né, com as tarefas que se propõe, regular metas e tomar de decisão, né, de maneira deliberada, né? Muitos conceitos relacionados, né? Então, para quem é da academia diagnóstica, tem uma aula sobre tudo isso, como é que a gente avalia a conscienciosidade de maneira detalhada, né? É claro que eu não consigo em uma aula aqui, que eu espero que dure 1 hora, né? Você já sabe quanto durou que você está vendo no YouTube, mas eu não sei como que a gente faz essa avaliação. Eu vou dar algumas dicas, né, na última parte da aula, né? E amabilidade, que é apego inseguro aqui, né? Confiança, não existe relação humana sem confiança. Retidão, uma propensão a ser direto, sincero na expressão interpessoal. Altruísmo de se importar com o outro. Conformidade de submeter a regras coletivas. Isso envolve capacidade de colaborar com o outro. Modéstia de do indivíduo não se julgar superior ao outro. Ele pode, inclusive, perceber as próprias qualidades, porém ele não se sente uma outra categoria de ser humano. E ternura, uma propensão a uma forma de cuidado com o sofrimento do outro. E você tem indivíduos com uma característica mais intensa desses traços, mas existe psicopatologia aqui, né? Uma forma de amabilidade mal adaptativa que não está adequadamente descrita no DSM em nenhum lugar. Um pouco disso independência, mas muitos desses pacientes não são dependentes. Eles, muito pelo contrário, são absolutamente aptos a lidar e gerenciar a própria vida e ainda conseguem fazer isso para todo mundo em volta deles, né? Mas muita psicopatologia aqui, né, sobretudo com personalidade, em algum grau personalidade borderline, com desconfiança e menos conformidade, mas muita personalidade narcisista, né, e antissocial, né, com traços diferentes, né. Então, narcisista, você tem grandiosidade, enfim, eu vou colocar isso em outro slide, mas a ideia aqui é uma boa avaliação de apego, eu vou falar um pouco sobre isso no final da aula, permite aqui uma obtenção de uma compreensão das relações interpessoais das pessoas. Vamos ver a trajetória do desenvolvimento do apego dessas pessoas. E, sendo franco, a descrição de teoria do apego, de apego seguro, inseguro, ansioso, desorganizado, detached, dismissive, né? É uma classificação que, na minha opinião, ela não adquiriu, digamos, atração, assim, digamos, na literatura que poderia, porque ela não consegue se organizar em relação à psicopatologia. E eu entendo que a compreensão da teoria do apego, através de amabilidade e uma boa dose de neuroticismo, mas principalmente extroversão, de um indivíduo que tem agência para lidar com as próprias dificuldades, assertividade, energia, esse tipo de focar nesses objetivos, é uma maneira muito mais coerente com a psicopatologia da gente entender o apego. E na academia diagnóstica, claro, tem aulas sobre todos esses temas e como que a teoria do apego permite uma compreensão da psicopatologia à luz da teoria interpessoal, né? Que é uma teoria muito interessante para descrever o funcionamento interpessoal dos seres humanos e que, sem surpresa de ninguém, está absolutamente integrada ao Big Five. Os mecanismos aqui da amabilidade envolvem compaixão, quer dizer, uma propensão à empatia e o compartilhamento de emoções que é necessário para a homeostase social. E a gente ter uma percepção de que o sofrimento do outro pode ser compartilhado com a gente, assim como as coisas boas do outro. Né? Ser capaz de aproveitar as coisas boas do outro. E polidez, não sei, eu não gosto muito desse nome, mas é um autocontrole interpessoal. Então, aquele autocontrole da conscienciosidade para tarefas tem um autocontrole para adesão a algumas normas sociais e a capacidade de colaborar com o outro, vencendo impulsos agressivos. Como eu falei, uma série de transtornos na personalidade, né, e em excesso, talvez, em personalidade dependente, principalmente um pouco evitativa. Né? Ou seja, quais são as características aqui? Tomar perspectiva do outro, confiar no outro, ter esse calor social por ternura, né, promover conforto em relação ao outro, reagir ao sofrimento do outro de uma maneira que conforte o outro. Né? Isso pode ser excessivo? Pode.
pessoa pode esquecer as próprias necessidades, trabalhar em equipe de maneira colaborativa, lidando com diferenças, e uma competência ética no sentido de agir com responsabilidade, em lembrar que o outro espera de algo de você e que você vai ter que tomar uma decisão sobre o que você entrega, o que você não entrega para o outro, né? Conceitos relacionados? Muitos. A rede nomológica é muito integrativa aqui. Então a gente... E mentalização, uma forma muito importante de psicoterapia, baseada em evidências para personalidade borderline, para personalidade antissocial, um ensaio clínico saiu recentemente, né? E com um ensaio clínico andamento para personalidade narcisista. O último dos fatores... Opa, estou bem na frente do último dos fatores. Permeabilidade, experiência de abertura, que envolve o quê? Perdão que esse aqui não está em português, tá? Fantasia estética, uma propensão ao indivíduo a gostar de ideias, novas formas de estética, emoções, novos comportamentos, mas uma criação muito interessante de intelectual para ideias e um indivíduo criativo e curioso. Isso aqui é muito marcadamente relacionado àquela superdotação, né, de pessoas. Não estou dizendo que isso aqui descreve integralmente superdotação, tem diversas maneiras de explicar, um ponto de vista neuropsicológico, de ponto de vista de personalidade, alguém muito persistente, mas um componente de personalidade importante é uma abertura para ideias, é uma propensão à compreensão profunda das ideias, essa profundidade que permite uma complexidade de relações, né? De um indivíduo ter uma capacidade de ligar as coisas de uma maneira que outros têm dificuldade em acessar. Então, essa abertura para sensos estéticos e um comportamento exploratório, quer dizer, uma ideia de explorar coisas novas. Intelecto é uma propensão para raciocínio abstrato e processamento de informações complexas, né? Ou seja, e a gente vê aqui uma adaptação dos dois polos, de pacientes que têm dificuldade em ficar terrenos e em lidar com seus próprios problemas, porque os problemas são muito atraentes em si, e o indivíduo muitas vezes perde-se nessas elucubrações sem que enfrente a diversidade exatamente. Ou o indivíduo que ele tem uma propensão a repetidamente agir de maneira mal adaptativa em relação a um problema, em que as pessoas, às vezes, angustiadas à volta, propondo novas ideias, e o indivíduo não consegue incorporar novidades no seu comportamento, né? Então isso tem a ver com alexithymia, isso tem a ver com psicose. Eu não pus superdotação porque é difícil dizer se é psicopatologia, se não é. Enfim, não vou entrar nessa polêmica aqui, mas eu coloquei aqui nesse quadro azul depois esse mecanismo para os 5 fatores, mas a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante para a personalidade, que é a ideia de patoplastia. Por exemplo, faz diferença se o paciente tem TAG e ele é amável ou não. Faz diferença se o paciente tem pânico e ele tem mais ou menos conscienciosidade. Ou seja, você não precisa de nada relacionado ao interpessoal para descrever, e nada relacionado à capacidade de realização, controle de esforço, ou seja, conscienciosidade, para descrever nem TAG nem pânico. Mas a expressão da psicopatologia, e muito importante, o vínculo com o clínico e a aplicação do tratamento são muito diferentes entre pacientes que têm esses transtornos mentais e que têm formas mal adaptativas de conscienciosidade, de amabilidade. Isso é muito importante. Isso, quando você percebe essa leitura de personalidade, que, portanto, olha só, eu estou dizendo para descrever personalidade, mesmo que o paciente não tenha nem pistas de transtorno de personalidade. Eu estou dando essa minha opinião como psiquiatra, mas essa minha opinião está escrita no DSM. No modelo alternativo dos transtornos da personalidade, está lá escrito que é útil descrever a personalidade, mesmo de quem não tem transtorno da personalidade. Está escrito, o DSM está escrito isso. Então isso não é nem, assim, meramente a opinião de um psiquiatra. A opinião, olha, de pessoas que desenvolveram aquilo, que são os principais pesquisadores. Ou seja, estou fazendo um caso aqui para você começar a aprender a descrever a personalidade dos seus pacientes e entender como elas funcionam, não só descrever, mas entender o funcionamento através do Big Five, sim, do Big Five, não do modelo do Cloninger, não de outros modelos, do Big Five, para você, e você vai perceber o ganho clínico que você e o seu paciente vão ter. Fiz uma digressão, voltando aqui às habilidades para abertura. Pensamento abstrato, criatividade, propensão artística, competência cultural e processamento de informações. Note como claramente uma relação aqui com superdotação nessa habilidade, tá? Bom, essa aqui é a segunda parte da aula. Vamos para a terceira e última parte da aula, beirando 1 hora, né? Eu coloquei assim, portas de entrada para avaliação do Big Five, né?
A gente pode começar a analisar o Big Five a partir do momento que você tem uma entidade diagnóstica. Você pode fazer um diagnóstico tradicional. Então, você fez um diagnóstico do paciente com ansiedade social. Então, o Big Five existe uma literatura sobre a ansiedade social à luz do Big Five. Muito neuroticismo, autoconsciência, introversão, certo? Beleza. Você vai começar a descrever a partir disso. Problemas de saúde física ou sociais. Então, quando você tem, por exemplo, o paciente descreve, por exemplo, uma situação de um divórcio, e você vai começar a compreender aquela dificuldade de onde ela emergiu na relação entre as duas personalidades do indivíduo A e B, ali, o seu paciente está se divorciando, de quem quer que seja. A partir daqueles conflitos, você vai poder ler o Big Five. Note, portanto, que você não vai só ler a partir de psicopatologia, porque o paciente pode não ter nenhum transtorno mental. Isso é muito importante, tá? Eu coloquei aqui de nosologia, porque, né, mas também pode ser dentro de biografia, se a gente vai ver uma avaliação biográfica mais abrangente, não somente um evento de vida do indivíduo, né? Então, quando a gente faz uma avaliação biográfica, você vai ver que um paciente, por exemplo, pode ter problemas sucessivos em relacionamentos amorosos. Esses problemas com frequência são repetitivos. Ou problemas sucessivos com estudo, com trabalho, enfim. Como que são esses padrões mal adaptativos? Qual é o fator que elicia esse padrão? Por que ele se mantém? Isso se parece com o quê? Do ponto de vista emocional, de emoções positivas, de emoções negativas, de realização de tarefas, de relação com as outras pessoas, de socialização, como é que isso funciona? Muito importante o cumprimento de papéis normativos. Ao longo da adolescência, o indivíduo se prepara para assumir papéis normativos. A adolescência, ele é filho, ele estuda, mas ele não assumiu papéis outros de própria escolha e que assimilam mais responsabilidade que ele escolhe. Né? Isso pode acontecer um pouco aqui e acolá. O jovem, claro que ele pode resolver fazer um esporte, um instrumento musical, não estou dizendo que não, mas isso, vamos lá, são ensaios. Né? Então, quando é que o indivíduo qual é a profissão que ele vai seguir? Qual ofício ele vai aprender? Eu não estou falando de trabalho em empresa específica, eu não estou falando de carreira. Eu estou falando qual é o ofício que ele vai aprender. Como? Como é que ele vai, como adulto, se relacionar com as outras pessoas? Como é que ele vai agora se relacionar com os seus pais como um homem ou uma mulher adulta? Tudo isso vai acontecer de uma maneira muito marcada pela personalidade do indivíduo. Complexo gatilho-resposta é uma elaboração desses padrões mal adaptativos. Gatilhos, antecedentes, desencadeantes. As pessoas têm respostas emocionais semelhantes para problemas semelhantes por razões diferentes. O que importa é a razão diferente. Tem dois indivíduos com burnout na mesma empresa, no mesmo cargo, por razões diferentes. Um porque o clima é ruim, o outro porque trabalha demais, com o número de horas. Uma pessoa pode ter uma facilidade de trabalhar mais horas, mas ele é muito sensível a um clima de trabalho que é nefasto. O outro, ele pode ter não liga para o clima, é só trabalho, mas eu não consigo trabalhar 60 horas por semana, eu tenho que trabalhar 40. Então, eu estou querendo dizer aqui que as pessoas têm susceptibilidades diferentes. Por quê? Porque a realidade é complexa, ela é multifacetada. Então, cada indivíduo, você imagina um polígono mal multifacetado, cada indivíduo é sensível a um lado desse polígono. Ou você pegar um quadrado, um cubo, um cubo que os lados são iguais, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Quer dizer, cada indivíduo ele se incomoda por um pedaço da realidade, né? E às vezes estão os dois na mesma situação, né? Ou seja, eles estão na mesma situação sem estar, né? Porque cada um entende de uma maneira, né? Qual é o padrão mal adaptativo que emerge naquele momento? O que o indivíduo faz para resolver o problema? Como é que o indivíduo lida com as emoções? Todas essas perguntas que eu estou fazendo aqui, meio que em primeira pessoa, são perguntas factíveis para os pacientes, já indicando como é que faz para avaliar. Ou você pode fazer uma avaliação pelos traços sistemáticos, fatores de personalidade. Tem entrevistas para isso. O SKID da SM tem entrevistas para isso. O pessoal da CID-11 tem uma. Tem uma entrevista do Big Five adaptativo. Assim, tem um monte de jeitos de fazer isso. Você pode mandar inventários para os pacientes. E nível de funcionamento da personalidade, que a gente pode claramente aí entender esse conceito de nível de funcionamento da personalidade com escalas da mesma maneira, né? Ou seja, uma coleta de informações e processo iterativo, não é só coletar. Ao longo da coleta, você sucessivamente adequa as perguntas e a coleta às hipóteses que vão se formando.
Depois elas são organizadas em padrões repetitivos, diretamente relacionados ao sofrimento ou disfunção. Então, você tem o traço com o mecanismo, o padrão adaptativo e que gera a disfunção do paciente. Você linkou tudo. Esse padrão é comunicado para o paciente com o diagnóstico. Você pode usar o diagnóstico, você pode. Eu frequentemente leio os critérios diagnósticos dos pacientes. É uma coisa interessante, eles se identificam. Tem a ver, não tem a ver. Ó, tá vendo? Isso aqui você não tem, tá? Tem coisa ali que você tem que não tá aqui. Com a proposta de tratamento. Veja, eu não estou abandonando o DSM, eu estou indo muito além. Para a gente conseguir fazer algo melhor para os nossos pacientes. E essa semiotécnica da personalidade, portanto, leituras ao longo da entrevista habitual nosológica. Você está fazendo uma entrevista como outra, mas você está com o ouvido alerta para padrões emocionais, interpessoais e autorregulação. Então, quando você entendeu os fatores, você vai começar a olhar. Olha aquela frase do Thomas Kuhn. Nós olhamos para a realidade sob a ótica das nossas teorias. Então, quando as pessoas, o psiquiatra se você está usando o DSM, eu vou fazer uma entrevista nosológica do DSM, tá? Você está olhando, você está pensando em critério diagnóstico. Eu não estou dizendo que as pessoas vão estar lá, nossa, porque aqui essas 2 semanas tem 13 dias dessa depressão, isso não é um diagnóstico de depressão, porque depressão é um episódio de 12 semanas. Eu não estou falando que é uma coisa concreta e no limite do milímetro ali. Mas você está pensando em critério diagnóstico. Né, como é que essa crise de raiva, depressão, mania, TEI, borderline, você vai olhar. E essa mesma entrevista, você pode começar a olhar para os fatores. E aí você confirma que é um padrão persistente, evoca os exemplos e a relação com os traços naquele processo interativo de checagem de hipótese. Sistematicamente por fator, né, com exemplos concretos. Né? O paciente começa a falar da ansiedade, ele começa a falar da interpessoal, tarefas, pronto, em uma entrevista você pegou 3 deles, já é uma boa coisa. Por tipo diagnóstico, tal qual, por exemplo, o modelo do bom manejo clínico, o Good Psychiatric Management, que tem um modelo muito interessante para personalidade borderline, narcisista e TPOC, que tem a ver com isso. Se você olhar lá a formulação do GPM para a personalidade borderline, em que ele vai de um indivíduo que está estável e que fica progressivamente instável por gatilhos específicos, com expressões específicas e que volta a se estabilizar de uma maneira específica, aquela é a descrição de um ciclo mal adaptativo. E aquilo pode ser feito se você tem um paciente com personalidade borderline, que você pode descrever pelo MPD, mas com uma psicoeducação baseado nesse modelo do GPM. Ou retrospectivamente a partir, digamos, de alguma porta. Como eu falei, a porta de um transtorno mental, eu dei o exemplo de ansiedade social, habilidades. Você pode, por exemplo, fazer um inventário dessas habilidades ao longo e você retrospectivamente perceber quais delas estão com problemas e retrospectivamente acessar os traços. Evento de vida grave, trauma. Por exemplo, o indivíduo, há mudanças de personalidade que acontecem depois de um trauma. Elaborar isso gentilmente, de forma validante com o indivíduo, nessas mudanças de personalidade, permite, o indivíduo ficou com uma esquiva de relacionamento, um exemplo de um critério diagnóstico DSM, que muitas vezes está associado a TEPT complexo, mas raiva depois de trauma e assim por diante, né? Eventos recorrentes. Então o indivíduo ele pode uma propensão a não descrever o que ele sente, mas descrever coisas ruins que aconteceram com ele ao longo da biografia e que o incomodou. E você vai... Por que te incomodou? Qual parte desse evento te incomodou? O que você sentiu? O que aconteceu na relação com as pessoas nesse contexto? O que você fez? Então você vai de emoção para a vida interpessoal, para regulação disso. Os complexos gatilho-respostas, né? Os fatores envolvidos são também um exemplo. Você vê que as coisas não são mutuamente excludentes nesses itens desse slide, por favor, tá? Motivos, objetivo e valores. Uma avaliação de valores tem a ver com a personalidade de alguém. Ter interpessoal, que eu já mencionei, fala isso muito claramente. Então, o indivíduo que ele tem como valor realizar coisas, fazer coisas e fazer tudo certo, muito possivelmente, se ele faz isso concretamente, ele tem muita conscienciosidade. O indivíduo que tem um valor, ele precisa estar cercado de pessoas, e pessoas que sejam amigos, que têm um calor emocional ali, muito possivelmente é uma pessoa extrovertida. Uma pessoa que tem como valor central colaborar com o outro é muito amável. O indivíduo que ele tem de se destacar superiormente em relação ao outro, ele é pouco amável, né? Crenças e esquemas.
veja que eu estou relacionando isso a diferentes áreas da psicologia também. Então, onde a gente sabe, os esquemas, eles têm relação com o Big Five. Eu não mostrei isso aqui, tá? Mas tem estudo de relação dos esquemas, na teoria do esquema de Jung, com o Big Five. E crenças, a mesma coisa. Então, um terapeuta cognitivo, um terapeuta de esquema que quer fazer uma análise retrospectiva disso, e chegar no Big Five, ele pode, pelas crenças e esquemas. Ou uma análise biográfica, AAIE, Adult Attachment Interview, que é uma entrevista do apego, e que, por mais que ele vise ter uma classificação para os subtipos de apego, se você entrevistar o paciente com essa entrevista, são as perguntas bem claras, está disponível na internet, só você escrever, o conteúdo que vai emergir, você vai ajudando o paciente a elaborar esse conteúdo, ele claramente, ele vai do desenvolvimento do indivíduo, das suas primeiras relações, sobre como é que isso levou a relações atuais. Isso vai permitir que você estabeleça claramente ao menos 3 fatores: de neuroticismo, extroversão e principalmente amabilidade. Ou a Life Story Interview, que é uma entrevista da história do indivíduo, que é uma série de perguntas que está em uma aula da Academia Diagnóstica, vai ser dada hoje, inclusive, uma aula sobre nível de funcionamento da personalidade, né? Claramente mostra pra gente a história de vida do indivíduo, essa biografia, com elementos que vão surgindo de emoções, regulações das emoções, relações interpessoais e realização de tarefas, performance. E com os inventários, tá? Você manda a PD5, que é a escala de traços mal adaptativos do DSM-5, aqueles que são psicólogos mandam a NLP, e você pode analisar o padrão de resposta. Uma coisa que eu gosto de fazer é pegar as respostas extremas, concordo totalmente, discordo totalmente, lista quais são elas e elabora isso em uma entrevista. E você vai sucessivamente pegando inventários. Olha, tudo bem, mas olha, será você tem essa questão aqui? Agora eu vou te mandar, não mais um inventário só do Big Five, mas um inventário de perfeccionismo que, para surpresa de ninguém, se relaciona ao Big Five, mas não é assim, não é um inventário do Big Five, mas um inventário de perfeccionismo que se relaciona com isso, ou de impulsividade. Você falou que você é impulsivo, né? Mas vamos ver que tipo que é. É urgência negativa, é urgência positiva. Quem quer saber mais sobre isso, tem lá um episódio no podcast Papo de Psiquiatra, aqui no YouTube ou no Spotify, sobre impulsividade, sobre perfeccionismo. Então, sim, oferece material para entrevista clínica, contribuindo para o diagnóstico, psicoeducação. Os pacientes, predominantemente, gostam de preencher inventários, tá? Não gera diagnóstico automático. Inventário não gera diagnóstico automático, tá? E eu coloquei 2 tabelinhas aqui, tá? Com alguns deles, né? Não vou ficar lendo essa tabela e tal, mas tá aí para vocês. Traços mal adaptativos. Não, traços adaptativos e mal adaptativos, tá? Então tá aqui. Eu resolvi trazer uma frase do Harry Stack Sullivan, que é um psiquiatra americano muito importante para o desenvolvimento da teoria interpessoal. O que a gente faz na prática? A gente esclarece situações nos quais ações infelizes estão sendo repetidamente demonstradas no presente, de modo que o padrão desordenado possa tornar claro. Descobrir as ramificações menos óbvias desse modo de vida ao longo de outras fases, do presente e do futuro próximo, incluindo a relação com o paciente e expectativas do paciente em relação a ela, né? Em relação a essas ramificações e esse modo de vida, né? Problema do desenvolvimento inadequado, agora claramente formulado. Vamos usar as habilidades humanas para explorar suas origens na experiência com pessoas significativas do passado. Você pega o padrão, descobre de onde ele veio, organiza uma intervenção. Isso aqui não é novo. Isso aqui tem 70 anos. A gente tá vendo os nossos pacientes que ficam em padrões mal adaptativos aqui, né? E que às vezes se sentem repetindo e não conseguindo lidar com os problemas, como aqui essa imagem de Sísifo. Novamente, por que o Big Five? Agora eu espero que esses 10 itens tenham feito mais sentido para vocês, né? E como é que ele pode funcionar como uma meta-teoria do funcionamento humano. Último slide. O Big Five permite a compreensão da personalidade e do desenvolvimento da psicopatologia, integrando um funcionamento adaptativo, mal adaptativo e biografia num todo coeso, funcionalmente compreensível. Instâncias fundamentais da psicopatologia, com emoção e conteúdo verbal, tá? Não é só emoção, não é só o componente de valência, né? Mas o conteúdo verbal que acompanha, relações físicas, manifestações físicas, etc. Situação interpessoal, autocontrole, né, conscienciosidade, autorregulação, para a realização de atividades de maneira coesa, como é o funcionamento humano. A gente integra isso
e permite um clínico integrar essas informações coletadas ao longo da entrevista em ciclos maladaptativos responsáveis, de onde emerge disfunções de sofrimento, e faz uma súmula útil para a psicoeducação, integrando diferentes intervenções. Eu dei vários exemplos de integração de uma maneira transdiagnóstica. E aqui é o fim desta aula. Pessoal, essa aula foi mais longa do que eu previa, como tipicamente acontece. Mas tem algumas dúvidas aí que o pessoal tinha e que eu gostaria de poder saná-las aí até para que as pessoas possam... Nossa, bastante dúvida. Vamos lá. Tem evidências de como realmente funciona. Bom, eu coloquei aqui vários exemplos das evidências científicas, né? Eu não apresentei estudos individuais e coloquei exemplos de como é que ela pode ser usada a favor, né? Tanto na descrição, em compreensão do funcionamento e intervenções, né? Versão para picar adolescentes, muito interessante, sim, tem, né? Então, tem algumas versões. A própria PID-5 do DSM-5 tem uma versão, né? Para menores de 18 anos. E ela é uma escala, por exemplo, que pode ser usada, né? Como a avaliação da taxa pessoal do Big Five pode auxiliar no diagnóstico diferencial de transtorno de personalidade e contexto clínico. O próprio AMPD, que é o modelo alternativo dos transtornos da personalidade do DSM, ele descreve vários transtornos da personalidade, não todos. Ele não descreve, por exemplo, dependente, mas ele descreve os traços de personalidade, por exemplo, borderline, muito neuroticismo, possivelmente hostilidade, impulsividade ou impulsividade, narcisista, baixa amabilidade, social, baixa amabilidade, mas outros traços, e assim por diante, tá? Mas o que a gente precisa lembrar é que o DSM, ele coloca, por exemplo, ele limita traços em certos transtornos da personalidade para evitar a comorbidade. Então, o DSM, talvez muito pelo contrário do que dizem, ele tenta avidamente controlar a prevalência de transtornos mentais. Então, por exemplo, ele não coloca manipulação como um traço narcisista, porém por quê? Porque aumenta uma comorbidade social. Mas temos uma questão aqui. A CID-11 aboliu os transtornos da personalidade, com exceção do padrão borderline, que deve ser feito depois da avaliação do nível de funcionamento, depois dos traços maladaptativos, como um terceiro passo, caso o clínico queira. É opcional. Agora, eu gosto muito das escalas do Thomas Whittaker. Eu coloquei lá na tabela, tá? Eu coloquei lá para vocês olharem. E são escalas mais amplas. Elas têm sobreposição entre traços, mas isso é muito interessante para descrever. Então, essas escalas estão em inglês, exceto a de personalidade obsessivo-compulsiva, mas elas são muito interessantes. Discrepância entre minha observação e o estado do teste. Essa é uma pergunta maravilhosa. Explora com o paciente. Essa é a melhor coisa. Por que o paciente preencheu? O que ele pensou? Ele está lá sozinho, preenchendo 120 itens. Não é fácil. Pensa bem, preencha o teste para você ver se você não fica na dúvida. Eu fico na dúvida. O que a pergunta quer dizer? O paciente não sabe. Explora. Isso é riquíssimo. A discrepância é riquíssima. Vamos fazer do limão uma limonada. Pegar a dúvida. Eu achava que você ia preencher tal por causa disso. O que você pensou quando você preencheu tanto, Maria? Vamos explorar. Diagnóstico de... Bom, aqui essa uma pergunta já foi feita. Neuroticismo como essa dimensão de personalidade, ou caso da desregulação emocional intensa, pode ser conceituado e classificado em uma investigação para que possa compreender melhor a vulnerabilidade do temperamento para uma possível intervenção em tratamento. Centralmente, personalidade borderline tem muito neuroticismo. Não tem personalidade borderline sem neuroticismo. Agora, neuroticismo é insuficiente para descrever transtorno da personalidade, porque o transtorno da personalidade, ele é, como eu falei na aula, definido pelo nível de funcionamento da personalidade, segundo o MPD e segundo a CID-11. Ou seja, ele tem o fator geral, lá o tronco da árvore, como essencialmente com problema, né, em termos de identidade, na trajetória de formação de identidade no desenvolvimento que eu mostrei naquele slide. Ou seja, personalidade borderline não tem só desregulação emocional. Gente, o indivíduo não sai de casa porque tem agorafobia, envolve desregulação emocional. Então isso é um construto, como eu falei, a epítome do construto transdiagnóstico. Então, definir... E veja que a DBT não define personalidade borderline como desregulação emocional. A desregulação emocional ela é intensa, pervasiva, né, diferentes facetas, que envolvem desregulação de identidade, de comportamento intensa. É muito mais do que meramente uma desregulação emocional. Mas a conceituação pelo Big Five ela é incompleta e ela precisa do nível de funcionamento da personalidade. Tá? Dados de entrevista clínica já nos fornecem informações para uma análise preliminar da personalidade ou imprescindível aplicação de testes. Dados já fornecem,
uma análise preliminar importante, às vezes nem sempre preliminar, porque depende da entrevista clínica. Você pode fazer uma entrevista clínica só do Big Five, se você quiser, como eu já mostrei nos slides anteriores, e você não precisa do teste. O teste, muitas vezes, ele é para você fazer muitas perguntas, porque você não tem como fazer 120 perguntas, 300 perguntas, funciona muito bem, né? Ou seja, respondendo a pergunta diretamente, os inventários não são essenciais. Essencial é a entrevista clínica. O inventário ele ele subsidia a entrevista clínica, ele é um apoio, tá? Ele é como se fosse um exame que tem que ser interpretado. Na consulta clínica, qual é a maior oportunidade para propor ao paciente a aplicação do teste? Geralmente fora da entrevista clínica, porque a gente não faz durante a entrevista, né? Mas testes eles, geralmente são feitos no fim da entrevista. Né? Ou, por exemplo, como se o médico vai fazer um moca, um mini-mental no paciente, tipicamente depois do fim da entrevista, tá? Manual específico em português, não conheço. Sobre esse tema, não conheço. Existem, claro, capítulos de livro, muitos, mas eu não acho que tenha uma profundidade necessária. Inclusive, eu não conheço, você franco, um conteúdo em português que traga isso que eu estou falando aqui para vocês. Não conheço nada além da Academia Diagnóstica que traga isso no Brasil. Se alguém conhecer, me manda que eu vou querer fazer amizade com essa pessoa. Tenho muita dúvida, eu também tenho, a gente sempre vai ter. Teste online é interessante. Vários testes online, o fato de ser online ou não quer dizer, tem muitos testes online que são muito bons, tem muitos testes que são horrorosos, né? O fato de ser online não quer dizer muita coisa. Eu gosto de mandar inventários no Excel, porque o paciente preenche no Excel simples, eu coloco lá e eu consigo manipular melhor os dados. Por exemplo, aquilo que eu falei de ver as respostas extremas com cuidado. Qual é a forma mais eficaz da teoria de aplicar na clínica? É se inscrever na Academia Diagnóstica, sem dúvida nenhuma. No momento, sem perguntas, eu estou me internado nessa prática. Não sei se eu quis interando ou internado, mas parabéns pelo afinco. Protocolo recomendado para aplicar o Big Five em avaliações diagnósticas. O protocolo, de certa forma, eu disse vários exemplos. Né? Não é um protocolo, é caminhos. São vários caminhos que podem ser feitos, tá? Nível de evidências, eu citei aqui. Não, evidência em termos de modelo é robusta, muito robusta, em termos de capacidade descritiva da personalidade e da psicopatologia. Tem aqueles 10 itens do slide, por que o Big Five. E eu citei 2 intervenções já baseadas nisso, que é o protocolo unificado, que inclusive subiu de nível de evidência no CAMAT, que é o principal guideline para depressão, com uma nota de que ele deve muito bom para comorbidades, e depressão é mais frequente com comorbidade do que sem, né? O PAT, que é o Positive Affect Treatment. Várias das intervenções que a gente vê, por exemplo, para TDAH, CBT, TCC para TDAH, no fundo está falando de conscienciosidade, tá? E muitos pesquisadores de TDAH, o Barkley, por exemplo, fala, controle de esforço, que é um mecanismo de TDAH, que é um mecanismo de conscienciosidade. Falando mais especificamente de TDAH desatento, tá? Não TDAH hiperativo. Em adultos, em geral, com muita frequência, a gente se depara com um paciente desatento com hiperatividade que melhorou ao longo do desenvolvimento, né? Como o neuroticismo interage com outras dimensões do Big Five na manifestação e manutenção de transtornos mentais comuns, como depressão e transtornos de ansiedade. Primeiro que o neuroticismo, através de mecanismos mal adaptativos de regulação emocional, como eu dei vários exemplos, aqueles mecanismos que aliviam as emoções negativas a curto prazo e amplificam os sintomas a médio e longo prazo, e por esse alívio imediato, ele acaba sendo auto-reforçado. E como ele interage com outros? Ele interage com outros com conscienciosidade. Por exemplo, o indivíduo que tem neuroticismo e baixa conscienciosidade, ele tende a não persistir diante das adversidades. Ele reage às adversidades de maneira muito intensa e abandona as tarefas. O paciente que é pouco amável, tem um neuroticismo elevado e ele vai trazer isso para as pessoas na relação interpessoal de uma maneira mal adaptativa, de uma maneira pouco colaborativa, de uma maneira potencialmente grandiosa, potencialmente se sentindo merecedor, entitled, para coisas que não tem muito sentido. Aqui a gente descreve os ciclos de narcisismo vulnerável, por exemplo. Então, veja como a gente consegue explicar e descrever e entender mecanismos de muitos transtornos mentais baseados no Big Five, tá? Uma outra pessoa falou nenhuma pergunta. Bom, tudo bem, quando você quiser, você escreva. Pessoal, se inscreva na Academia Diagnóstica, vai ter um link aqui embaixo. É um local onde eu juntei todas as minhas aulas gravadas sobre diferentes temas, sobre narcisismo, sobre tem transtornos, aulas sobre transtornos de humor, transtorno bipolar, tem um link para você ver tudo isso. E eu comecei em outubro passado um curso completo, eu falei sobre entrevista clínica, falei sobre a psicopatologia, falei sobre a psicopatologia do ponto de vista da psicopatologia
clássica, lá nas funções psíquicas, antecedidas por uma aula geral com conceitos fundamentais do psicopatologista Carl Jaspers, e seguido pelas aulas tradicionais, consciência, atenção, afetividade, pensamento, juízo, etc. E aí eu incluí aulas adicionais daquilo que eu chamei, por falta de um nome melhor, de psicopatologia contemporânea, de uma ideia de uma aula sobre regulação de emoções negativas, uma aula completa sobre tudo aquilo que está aqui, regulação de emoções positivas, todos aqueles termos, autorregulação e autocontrole em relação à conscienciosidade, né? Lembrando, emoções negativas, neuroticismo, emoções positivas, extroversão, autocontrole, conscienciosidade, amabilidade, aula sobre funcionamento interpessoal, psicopatologia interpessoal, uma aula de cognição social, que é um elemento que não está sendo falado no Big Five, seria um tema de uma outra aula. E hoje, aqui, no dia 17 de maio, que eu estou gravando essa aula, ficou. Vou ter uma aula sobre nível de funcionamento de personalidade lá, o tronco dessa árvore da psicopatologia. É isso, se inscrevam, deixem seus comentários, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, vai ter aulas mensais gratuitas, e se você faz parte do grupo, né, dos grupos de WhatsApp, você pode votar. Isso eu não falei, eu devia ter falado. As pessoas escolheram o tema dessa aula, essa aula foi votada, tá? Então, você poder ter a opção de votar nas aulas que você quer, que serão aulas mensais. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.